Shalom, povo de Deus. Eu estou aqui agora para falar um pouco sobre a história de Sansão. Deus tem me feito refletir no dia de hoje sobre a história de Sansão, que foi um homem nazireu de Deus. Ele não podia comer nada da uva e nem do que viesse da uva, por exemplo, o vinho, né? E nada de uva ele não podia comer, ingerir nada que viesse da uva. Ele não podia tocar em cadáver. E ele tinha um segredo com Deus que ele não podia cortar o cabelo, porque do cabelo dele, se ele cortasse, ele perderia as forças, né? Esse era o segredo entre Deus e ele. E aí, o que a história de Sansão traz para a nossa vida de ensinamentos? Primeiro, que Deus quer o melhor para nós sempre. Tudo que Deus determina é para o nosso bem, para a nossa proteção, para a nossa saúde. Tudo que Deus determina é algo a cuidar de nós, né? Como um pai cuidaria do filho e deixaria ali tudo escrito. Se, por exemplo, se eu tivesse um filho, eu não tenho um filho ainda, mas se eu tivesse e eu fosse partir hoje para a glória de Deus, eu pudesse deixar escrito assim para ele tudo que ele, da forma que ele poderia viver, para viver bem e não cometer os mesmos erros que eu cometi, né? Assim eu iria fazer, deixar escrito um exemplo, né? Eu poderia deixar escrito, registrado o que ele deveria fazer para não cometer os mesmos erros que eu e não ter consequências ruins, né, na vida dele. Então Deus é esse Deus que, como um pai, quer o melhor para o filho e não quer que o filho sofra, né? Até porque Deus criou o ser humano no paraíso, então Deus queria o melhor para o ser humano. O ser humano era esplendor da glória de Deus, né? E como eu ia falando sobre Sansão, qual foi o principal erro de Sansão? Foi se deixar seduzido. Ele caiu no conto de Dalila, né? E nessa história que mostra o quanto os relacionamentos interpessoais podem causar danos à nossa vida, né? Quando a gente, como eu posso dizer, no caso de Sansão, ele se deixou ser seduzido por uma mulher. E essa mulher entregou ele para os inimigos. Então, isso mostra o quanto o inimigo é astuto, ele consegue seduzir pessoas e arrastar para as profundezas, né, do mal. E consegue seduzir, no caso de um filho de Deus, no caso de Sansão, né? Que Deus se apoderava dele, ele era cheio de espírito, Deus se apoderava dele, ele tinha muita força. Então, de que forma Sansão deixou se levar pelo inimigo? Através de uma mulher, né? E no caso, hoje, não estou falando aqui que... Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, que Sansão, no caso de Sansão, ele se deixou ser seduzido por uma mulher, mas o ensinamento que Deus deixa aí é que homens e mulheres também seduzem uns aos outros, né? Às vezes. Isso é o que mostra aí na história de Sansão, que a gente não pode se deixar ser seduzido pelo conto do inimigo, né? Cair no conto da Dalila, ou do Dalilo, vamos dizer assim, né? Se fosse um homem, uma mulher caísse no conto de um homem, né? Sedutor. Então, Deus tem me feito refletir sobre isso. Então, Deus sempre quer o melhor para nós, e quando Ele deixa tudo registrado na palavra ali, é para a gente não cometer os mesmos erros que aqueles profetas ali, para a gente não vir até as mesmas consequências que eles tiveram, né? Por exemplo, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas desejou uma mulher que não era dele. A cobiça, tudo começa, na Bíblia mostra que tudo começa com a cobiça, é o desejo. A Bíblia fala que o pecado ele começa, se inicia através do desejo, a concupiscência. Então, primeiro uma pessoa deseja antes de cometer um ato, seja lá qual ato for, né? Um ato. Então, a pessoa deseja cometer, e só em desejar ele já está pecando, porque está sendo atraído e engodado ali por aquele desejo. Então, resumindo, é isso. A gente deve sempre pensar em Deus e tudo que Deus tem para nós, e não deixar atrapalhar os planos de Deus na nossa vida, porque Deus quer o melhor para nós. E a única pessoa que pode atrapalhar os planos de Deus na própria vida é a própria pessoa. Eu gosto de dizer essa frase sempre, que eu mesmo é quem posso atrapalhar os planos de Deus para mim, ou até adiar, né?
Eu posso atrapalhar ou adiar os planos de Deus para minha própria vida, os meus erros, os meus atos. Eu posso atrapalhar se eu deixar ser seduzido pelo ponto do inimigo, né? Então é isso. Shalom.